Olá, bom dia. Tudo bem com você? Como é que você tá, menina? Hoje é dia 29, capítulo 29. Eita ferro! Penúltimo capítulo da nossa jornada da leitura do livro de Provérbios. Estamos quase terminando e que bom que você tá aqui comigo até o final. Ai, menina, como é bom a gente terminar aquilo que a gente começou com propósito em Deus. Em geral, né? Como é bom a gente dar continuidade, chegar ao fim daquilo que a gente se propôs a fazer. Muito bom, né? Deixa eu te falar, se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vinda. Esse é o Ministério Mulher com Deus e eu sou Mari Lopes. Eu estou aqui com você todos os dias lendo um capítulo do livro de Provérbios, mas os nossos devocionais geralmente funcionam de segunda a sexta-feira, tá bom? No entanto, nesse mês nós decidimos juntas em ler o livro de Provérbios, um capítulo por dia. E é assim a gente tem feito. Hoje é dia 29, capítulo 29, que começa assim, ó. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Para o governante que dá ouvidos à mentira, todos os seus oficiais são ímpios. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá vista a ambos. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda dele. Discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo, mas mesmo que entenda, não reagirá bem. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. O homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Posto sob juramento, não ousa testemunhar. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores do governante, mas é de Deus que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero começar com você aqui hoje falando sobre o versículo 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Menina, em momento nenhum na palavra de Deus vai dizer que eu e você a gente não pode se irar. Porque a ira, o que é a ira aos olhos de Deus? É a manifestação da indignação que você está sobre alguma coisa, a respeito de algo. Ira não é raiva, não é violência.
Amém? Ira não é bater em ninguém, ira não é agressão, a ira não é isso, não é ódio. Ira não é ódio. A ira é a manifestação da sua indignação diante de alguma coisa. Então, a palavra de Deus jamais vai dizer que a gente não pode se irar. Claro que você pode se indignar com tudo. A gente só não pode extrapolar, dar vazão a isso, dar lugar à nossa ira, viver irado. Sabe, Deus não quer que eu e você a gente viva de forma irada, o tempo todo manifestando a nossa indignação, a nossa perplexo com tudo no sentido ruim, né? No sentido de desgostoso, no sentido de reclamar, sabe? Então a palavra de Deus aqui no versículo 11 vai dizer: o sábio domina-se. O sábio fica indignado, mas ele não vive murmurando. Então, isso é muito forte e a gente precisa pedir ao Senhor essa sabedoria para que a gente não viva uma vida reclamando de tudo. Tem muita coisa nesse mundo que vai te deixar indignado, assim como me deixa também, menina. E eu não estou falando dos pecados, nossa, ver isso e ver aquilo na televisão. Não, eu estou falando do dia a dia mesmo. De repente, a forma como o seu chefe fala com você, de repente, a forma como você foi tratado no banco, eu não sei. Tem muita coisa que vai te deixar indignado nessa vida, mas isso não significa que eu e você temos que viver dessa indignação, dessa ira. Amém? Em nome de Jesus? Agora eu quero falar com você dos versículos 15 e 17. O 15 diz assim: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. É forte, né? Olha o 17. Discipline seu filho e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Sabe, um dos maiores desafios da nossa geração hoje em dia é disciplinar os nossos filhos, porque a gente está vivendo numa geração que cada vez mais as pessoas acham que a gente tem que respeitar a liberdade de escolha de todos, inclusive de criança. E é claro que a gente tem que respeitar a liberdade de escolha de qualquer adulto. Amém, gente? Mas criança, até uma certa fase, eu já falei isso aqui com você antes, até ela entender o que é o livre-arbítrio, até ela entender que ela tem vontade própria e ela pode fazer o que ela quiser com essa vontade, e até chegar, né, essa idade que existe esse entendimento, ela não sabe disso, ela vive de acordo com o que ela é ensinada. E aí o que eu vejo hoje em dia é que muita gente está querendo ensinar cada vez mais cedo que ela é dona do seu próprio nariz. Aonde que está escrito isso? Isso é uma descoberta que o ser humano faz por si só, que ele ali não é mais assim como um bebê descobre, depois, se eu não me engano, de 5 ou 6 meses, não sei, que ele não é mais parte da mãe. Até então o bebê está achando ser aprovado cientificamente que ele continua vivendo da mãe, como se ele ainda estivesse ali na barriga, sabe? É uma dependência completa que é como se ele ainda fosse parte do corpo da mãe, até que ele descobre que ele é um ser fora da mãe. Começa a olhar para as mãozinhas, ele começa a ver que ele é um ser separado. Entende? Então é uma coisa natural, não tem como a gente ficar tentando explicar para um bebezinho que ele é um ser sozinho ali, que não é membro da mãe, né? Assim como não tem como você querer ficar explicando para uma criança de 5, 6, 7 anos de que você tem livre-arbítrio, você tem vontade própria, você pode fazer o que você quiser. Não existe isso. Eu e você, enquanto pais, eu estou falando com você, mãe cristã, que vai comungar aqui da mesma fé que eu, do nosso Senhor. O que a palavra de Deus diz é a verdade, e a verdade é que vai sobressair na nossa casa, em nome de Jesus, amém? Nós estamos aqui para disciplinar a criança. A criança. É na fase da adolescência que ela tem o entendimento do que é o livre-arbítrio. E volto a repetir, esse entendimento vem de forma natural para qualquer ser humano, crente ou não crente. Ele vai entendendo que eu tenho minhas vontades. Nossa, eu nem sabia que eu me sentia assim. É uma fase super dolorosa. Não tente antecipar isso.
É doloroso porque o adolescente começa a entender que ele tem as vontades dele, mas ele não sabe lidar com elas, não sabe mais quem ele é, não é mais criança, não é adulto, está no meio termo. Você está entendendo? Não é para a gente tentar adiantar uma coisa que não é para eles. Então, a fase da infância, a fase ali do início de tudo, antes da adolescência, menina, é para eu e você disciplinar essa criança. E é claro que isso aqui eu poderia estar falando para todo mundo, né? Para o mundo, porque é uma disciplina até para ser um cidadão de bem, sabe? Ter civilidade. Mas aqui eu quero falar uma disciplina também espiritual. Então, corrija, não tenha medo de corrigir, vá contra a sociedade, o mundo que o mundo prega, sabe? Crianças de 3, 4 anos não tem que ter vontade própria, não, eles não sabem o que é isso. A geração atual que está tentando impor isso sobre as crianças, até numa idade que não existe, gente, em nome de Jesus, amém? Deus vai o tempo todo nos instruir enquanto pais que ali a infância é a fase que a gente tem que disciplinar, instruir, caminhar juntos, porque em um determinado momento eles vão caminhar sozinhos. Amém? Então, disciplinar os nossos filhos nos dará paz, trará grande prazer para a nossa alma. Olha que coisa boa. Isso é promessa de Deus para a nossa vida. Ai, Maria, eu disciplinei, eu fiz a minha parte, eu não estou vivendo nada disso, eu não estou vivendo, mas descanse seu coração, porque você vai viver. A palavra de Deus não volta vazia. Você fez a sua parte, você vai colher aquilo que você plantou, em nome de Jesus, tá bom, menina? Amanhã a gente está aqui novamente, dia 30, capítulo 30, eita glória, e a gente se vê novamente aqui. Amanhã é o penúltimo dia. Eu disse que hoje era o penúltimo, não. Amanhã é o penúltimo dia. Hoje é o antepenúltimo dia. Um beijo. Te espero aqui amanhã, menina. Tchau, tchau.